Olá para todos e sejam bem-vindos novamente ao canal. E vamos a mais um pequeno estudo bíblico. Pode entrevistar demônios na igreja? Isso é correto? Como vemos no YouTube, na televisão. Há muitos anos atrás eu ouvia muito no rádio, numa certa rádio de uma igreja pentecostal. Então talvez você também já tenha visto na TV, ou no YouTube, ou no rádio, esse teatro, podemos dizer, que os demônios fazem em certas igrejas. Em Marcos capítulo 5 e versículo 9, lá diz que Jesus perguntou a um demônio: qual o seu nome? E ele disse: legiões, porque somos muitos. Esse foi o único lugar da Bíblia citado onde foi perguntado para um demônio o seu nome. Mas precisamos saber por que Jesus perguntou, se Jesus já sabia o nome do demônio. Ele sabia todas as coisas. Jesus perguntou para que os outros, as pessoas, vissem e soubessem que se trata de uma ação demoníaca, que se tratava de uma ação demoníaca na vida daquela pessoa. Deus permite manifestações demoníacas para que as pessoas vejam que demônios existem e o que eles fazem na vida das pessoas. Agora, perguntar o nome, até aí não seria o problema, pois Jesus perguntou. Até aí podemos deixar passar. Mas o que passar disso, o diabo pode tirar proveito, para que eles se exaltem. Não podemos dar lugar para o diabo. Eu vou citar um exemplo. Atos 16 em diante, capítulo 16, versículo 16 em diante, fala de Paulo, aquela passagem conhecida que tinha moça com espírito adivinhador. E toda vez que Paulo passava, a moça dizia, usada pelo demônio: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então o demônio estava usando aquela moça para que eles se exaltassem, mas Paulo tinha discernimento de espírito e sabia que era um demônio, e Paulo expulsou o demônio daquela moça. Agora eu vou dar um exemplo, vou falar algo que eu vi com meus próprios olhos, há cerca de uns 20 anos atrás, por aí, ou quase isso. Eu estava em uma igreja pentecostal, estava visitando essa igreja, uma igreja pentecostal muito conhecida no Brasil inteiro. Então lá caiu uma pessoa endemoniada. Então o demônio começou a falar: eu não gosto desta igreja porque aqui tem fogo. E todo mundo vibrava, aplaudia, comemorava. Ah, essa igreja é poderosa e eu não aguento. E todo mundo vibrava, aplaudia. Então realmente é verdade. Mas o demônio usou a mesma estratégia que usou para Paulo. Só que Paulo tinha discernimento e entendeu. E aquele pastor e aquelas pessoas daquela igreja não conseguiram entender. E eles se exaltaram. O demônio ergueu o ego deles lá em cima. E eles não conseguiram entender isso. Então vejam a diferença. Paulo não aceitou o elogio do demônio. E o pastor e aquela igreja aceitaram. Eu já vi no YouTube um bispo, numa igreja muito conhecida, neopentecostal, conhecido no Brasil inteiro, mandando o demônio falar mal de um apóstolo de outra igreja. Veja que absurdo. E o demônio falou. E o bispo manda e o demônio vai falando. É tudo jogo do demônio para armar confusão, discórdia, exaltação, para dizer que um é melhor que o outro. É jogo do demônio. E o diabo, como o pai da mentira e do engano, tira proveito disso. E as pessoas sentadas lá vibrando com isso como se fosse o poder de Deus. E no fim é um jogo do demônio, é uma jogada do demônio que caiu lá de propósito para os enganar. Então devemos ficar cientes que quando o diabo abre a boca é para tirar proveito. Mesmo que seja verdade, como foi na igreja que citei, e no caso de Paulo. Mas essa verdade é para que eles se exaltem. Quando o diabo abre a boca, é para tirar proveito. Então cuidado. Eu já vi muito disso, mas muito mesmo.
Antigamente no rádio, quando eu escutava muito, e eu ouvi muito disto, o diabo tirando proveito disto. Então o correto é expulsar o demônio e que ele vai embora. Não ficar dando lado pro diabo, não. Esse é o correto. Então obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.